Em chats secretos, Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato, concordou com a avaliação de procuradores do Ministério Público Federal de que Flávio Bolsonaro mantinha um esquema de corrupção em seu gabinete quando foi deputado estadual do Rio de Janeiro. Segundo os procuradores, o esquema, operado pelo assessor Fabrício Queiroz, o Queiroz seria similar a outros escândalos em empregar funcionários fantasmas e recolher parte do salário como contrapartida. Dallagnol disse que o hoje senador pelo PSL Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, certamente teria implicado no esquema. O procurador, no entanto, demonstrou uma preocupação. Ele temia que Moro não perseguisse a investigação por pressões políticas do então recém-eleito presidente Jair Bolsonaro e pelo desejo do juiz de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Até hoje, como presumia Dallagnol, não há indícios de que Moro, que na época das conversas já havia deixado a 13ª Vara Federal de Curitiba e aceitado o convite de Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça, tenha tomado qualquer medida para investigar o esquema de funcionários fantasmas que Flávio é acusado de manter e suas ligações com poderosas milícias do Rio de Janeiro. O escândalo envolvendo Flávio, que vinha dominando as manchetes, desapareceu da mídia nos últimos meses. A investigação na mão do Ministério Público do Rio parece ter entrado em um ritmo bem mais lento do que o esperado para um caso dessa gravidade. Moro tampouco dá sinais de que está interessado nas ramificações federais do caso, como o suposto empréstimo de Queiroz para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Nas poucas vezes em que respondeu a questionamentos sobre a situação do filho do presidente, ele repetiu que não há nada conclusivo sobre o caso Queiroz e que o governo não pretende interferir no trabalho dos promotores. Entretanto, o caso voltou aos noticiários na segunda-feira, 15 de julho, quando o presidente do STF, Dias Toffoli, atendeu ao pedido de Flávio Bolsonaro e suspendeu as investigações iniciadas sem aprovação judicial envolvendo o uso dos dados do COAF, órgão do Ministério da Economia que monitora transações financeiras para prevenir crimes de lavagem de dinheiro. No dia 8 de dezembro de 2018, Dallagnol postou num grupo de chat no Telegram chamado Filhos de Januário, composto de procuradores da Lava Jato, o link para uma reportagem no UOL sobre um depósito de 24 mil feito por Queiroz numa conta em que o nome da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Segundo o texto, a transação foi apontada como atípica pelo COAF e anexada a uma investigação do Ministério Público Federal na Lava Jato. Queiroz movimentou 1,2 milhão entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. A comunicação do COAF não comprova irregularidades, mas indica que os valores movimentados são incompatíveis com o patrimônio e atividade econômica do ex-assessor, escreve o UOL. A notícia levou o Dallagnol a pedir opinião dos colegas sobre o desdobramento dos casos e sobre como seria a reação de Moro. A procuradora Jerusa Vietilli, crítica da aproximação de Moro com o governo Bolsonaro, respondeu: "Falo nada, só observo." Dallagnol manifestou sérias preocupações com a forma que o ministro da Justiça conduziria o caso, sugerindo que o ex-juiz poderia ser leniente com Flávio, seja por limites impostos pelo presidente ou pela intenção de Moro de não pôr em risco sua indicação ao Supremo. "É óbvio que aconteceu, e agora José", digitou o procurador. Abre aspas. "Seja como for, presidente, não vai afastar o filho. E isso tudo acontecer antes de aparecer vaga no Supremo?" Fecha aspas, escreveu. Dallagnol completou sobre o presidente. "Agora, o quanto ele vai bancar a pauta? Moro anticorrupção, se o filho dele vai sentir a pauta na pele." Vamos às conversas diretas. O dia 8 de dezembro de 2018, Grupo Filhos do Januário 3, à 00:56. Dallagnol mandou 2 imagens. COAF com Moro, ai, 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 Júlio Noronha. "Isso lembra Paludo? Lembra algo, Deltan? Ai, 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 Jerusa Vietilli. Falo nada, só observo." Dallagnol, kkkk. "É óbvio o que aconteceu. E agora, José? Moro deve aguardar a apuração e ver quem será implicado. Filho, certamente. O problema é, o pai vai deixar? Ou pior, se o pai estiver implicado, o que pode indicar o rolo dos empréstimos? Seja como for,
presidente não vai afastar o filho. E, se isso tudo acontecer antes de aparecer vaga no Supremo. Continua. Agora, Bolso terá algum interesse em aparelhar a PGR, embora o Flávio tenha foro no TJRJ. Última saída seria dar um ministério e blindar ele na PGR. Para isso, teria que achar um colega bem trampa. A Taíde Ribeiro Costa responde: é só copiar e colar a última denúncia do Gedel. Roberto Pozzodon responde: acho que Moro já devia contar com a possibilidade de que algo do gênero acontecesse. Pozzobon, a questão é, quanto ele estará disposto a ficar no cargo com isso ou se mais disso vier? Dallagnol. Em entrevistas, certamente vão me perguntar sobre isso. Não vejo como desviar da pergunta, mas posso ir até diferentes graus de profundidade. 1. É algo que precisa ser investigado? 2. Tem toda a cara de esquema de devolução de parte dos salários, como o da Aline Correia, que denunciamos, ou pior até, de fantasmas. Dallagnol. Agora, o quanto ele vai bancar a pauta Moro anticorrupção se o filho dele vai sentir a pauta na pele? André Borges de Mendonça responde no grupo: uma vez pedindo o caso da Custo Brasil e o PT alegou que era impenhorável segundo a lei eleitoral. O juiz acabou desbloqueando sem ouvir a gente, mas confesso que não sei se procede. Paludo, tem que investigar. E isso que ele sempre diz, é isso que ele sempre diz. Na pior das hipóteses, podem ir os anéis, filho e mulher, mas ficam os dedos. Seria muito traumático o general assumir no lugar dele. Viesse-lhe. Ri. Dallagnol. Ri. E mandam imagens. Antônio Carlos Welter. O valor termina na conta da esposa. Vão argumentar que alimentou a campanha. Periga terminar em AIME. A força-tarefa da Lava Jato e os procuradores citados no texto foram procurados para comentários, mas não responderam até a publicação da reportagem do UOL. A situação de Moro, como investigar um caso de corrupção envolvendo o filho do presidente que o indicou ao cargo, ou ainda a corrupção envolvendo o próprio presidente e seus familiares, levou o Deltan a considerar evitar entrevistas sobre foro privilegiado por temer perguntas sobre o caso envolvendo Flávio. No mesmo dia em que o grupo conversou sobre o caso Queiroz, Dallagnol conversou com Roberto Pozzobon, também procurador na Operação Lava Jato, em um chat privado. Eles aprofundaram a preocupação com entrevistas nas quais a situação de Flávio Bolsonaro poderia ser abordada. Ao contrário de sua usual ânsia em falar publicamente sobre outros casos de corrupção, Deltan deu a entender que estava relutante em fazer uma condenação mais severa de Flávio por temer as consequências políticas de desagradar o presidente, exatamente como sugeriu. Conversa de 8 de dezembro, chat privado, entre Roberto Pozzobon e Deltan Dallagnol. Roberto, em entrevistas certamente vão me perguntar sobre isso, não vejo como desviar a pergunta, mas posso ir até diferentes graus de profundidade, é algo que precisa ser investigado. Tem toda a cara de esquema de devolução da parte dos salários, como o da Aline Correia, que denunciamos, ou pior, até de fantasmas. E segue. Estava escrevendo esse tweet agora mesmo. Informação de que um ex-assessor do deputado estadual, senador eleito do PSL, Flávio Bolsonaro, movimentou 1,2 milhão de reais entre 2016 e 2017. Se deve ser investigado? É certo que sim. É para isso que servem os relatórios de inteligência financeira do COAF. Pontuar as suspeitas do meio de bilhões de transações diárias. Aí cita uma reportagem do Terra, portal Terra Notícias. Brasil, movimentação atípica de ex-assessor de Flávio Bolsonaro pode levar à investigação. Dallagnol responde: não sei se convém o nível 2, não podemos ficar quietos, mas é neste momento um pouco como RD. Vamos depender dele para reformas, não sei se vale bater mais forte. Pozzobon, pois é, estou na mesma dúvida. Depois de sugerir diferentes declarações dar sobre o caso de Flávio, Dallagnol concluiu: só pode ser lido como chapa branca. Pozzobon concordou e deu o silêncio no caso, acho que é mais eloquente. Um mês e meio depois, no dia 21 de janeiro de 2019, no mesmo grupo, Dallagnol disse ter sido convidado pelo Fantástico da Rede Globo para uma entrevista sobre foro privilegiado. A emissora preferiu não comentar o assunto. O procurador estava ansioso para falar do caso que a produção do programa indicou ser o foco da matéria, denúncias envolvendo o deputado federal Paulo Pimenta, do PT, mas relutou em aceitar o convite por receio de que tivesse que falar tão bem das tentativas de Flávio Bolsonaro de usar o foro privilegiado para barrar as investigações, mesmo que o caso tenha ocorrido quando ainda era deputado estadual, antes de sua posse como senador. Dallagnol expressou sua relutância, calculando que o risco de ter
que tratar do assunto era maior benefícios da entrevista. Eu não vejo que tenhamos nada a ganhar, porque a questão do foro já está definida. Os colegas da Lava Jato concordaram que a melhor opção era rejeitar o convite do Fantástico para evitar o que chamaram de uma bola dividida a Flávio Bolsonaro. A emissora novamente preferiu não comentar o assunto. 21 de janeiro, no grupo de novo, o grupo Filhos do Januário 3. Dallagnol começa. Pessoal, temos um pedido de entrevista do Fantástico sobre foro privilegiado. O caso central, é envolvendo Paulo Pimenta, se isso for verdade. KKKK. O risco é eles decidirem, no fim, tocar no Flávio Bolsonaro e usarem novas falas nesse outro contexto. De um modo ou de outro, o que temos para falar é a mesma coisa. Além disso, algumas informações que não temos são da PGR. A questão é se é conivente darmos entrevistas para essa reportagem ou não. Eu não vejo que tenhamos nada a ganhar, porque a questão do foro já está definida, diferente de uma matéria sobre prisão em segunda instância. Dr. Giovanni, da RBS, vai mandar e-mail pedindo entrevista com você para o Fantástico. Matéria é sobre foro privilegiado. Eles levantaram uma história sobre o Paulo Pimenta, que responde a um processo que desceu do STF, e também vão abordar a questão do caso do filho do Bolsonaro, Queiroz. As conversas aqui são sem pontuação muitas vezes, erradas, e por isso perdoem qualquer erro. Ele pediu a entrevista para até quarta-feira, às 5h30 chegar, colocamos aqui. Dallagnol responde novamente. Dallagnol continua. Prezados, boa tarde. Domingo iremos exibir no Fantástico uma reportagem na qual iremos abordar um processo por estelionato a que o deputado Paulo Pimenta responde no Supremo. Teremos uma entrevista exclusiva de um primo dele, Laranja, de um esquema envolvendo compra e venda de arroz, com envolvimento do ex-diretor do DENIT e Deraldo Caron. Essa suspeita contra Pimenta será o nosso principal case numa reportagem sobre os casos em que os políticos perderam o foro, devido ao entendimento do Supremo de que a prerrogativa só existe para crimes cometidos durante o mandato e que dizem respeito ao mandato. Assim, citaremos também o caso Flávio Bolsonaro, que surgiu após o início da nossa apuração. Iremos incluir ainda um levantamento do STF mostrando a quantidade de processos que baixaram para o primeiro grau, os políticos que possuem maior número de processos e etc. Assim, pergunto se o Dr. Deltan poderia gravar conosco para falar dos reflexos da restrição do foro para os envolvidos na Lava Jato e também sobre a questão do foro em si. Vocês têm um levantamento de quantos políticos investigados estão nessa situação, ou seja, já estão respondendo no primeiro grau? Já dá para afirmar que esses processos estão tramitando de forma mais rápida? Quantos recorreram para manter os procedimentos no STF? No aguardo, muito obrigada. O que acham? Júlio Noronha responde, acho que não é uma boa, além da bola dividida Flávio Bolsonaro e de ser pauta já definida pelo STF, Paulo Pimenta já nos representou algumas vezes. Antônio Carlos Welter, pelo Pimenta não vejo problema, o ruim é a bola dividida, mas não dividir pode ser pior, fica meio seletivo. Welter, se falar em tese não vejo problema, mas e a Raquel? Não vou chiar de novo? Fim do diálogo. Os diálogos fazem parte de um pacote de mensagens que o Intercept começou a revelar em 9 de junho. Seria conhecida como Vaza Jato. Os arquivos reúnem chats, fotos, áudios e documentos de procuradores da Lava Jato compartilhados em vários grupos e chats privados do aplicativo Telegram, investigados por jornais e então publicados. A declaração conjunta dos editores do Intercept Brasil explica os critérios editoriais usados para publicar essas matérias. Em outras conversas privadas, procuradores do Ministério Público Federal também comentaram os escândalos envolvendo Flávio Bolsonaro e Queiroz. Abre aspas. Não tenho dúvida de que isso é mensalinho, escreveu o Procurador Regional da República, Danilo Dias, acrescentando em seguida, no mesmo esquema de Mato Grosso com Silval Barbosa. Uma discussão ocorreu no dia 11 de dezembro de 2018, quando num grupo chamado Winter is Coming, a subprocuradora-geral da República, Luísa Friesheisen, compartilhou um link para uma matéria do Jornal Nacional sobre o caso. O telejornal explicou que a análise do relatório do COAF revela que a maior parte dos depósitos em espécie na conta do ex-motorista de Flávio Bolsonaro coincidem com as datas de pagamento na Assembleia Legislativa do Rio, e que o COAF apontou que Fabrício teve uma movimentação suspeita de 1,2 milhão durante um ano. A subprocuradora, que havia enviado o link original, recapitulou o conhecido esquema de corrupção e privilegiou os próximos passos da investigação. Pessoas da mesma família empregá-la, depósito de parte dos salários de servidores em dias de pagamento,
Outros depósitos, resta saber quem recebia os saques. Agora vem a quebra do sigilo. Vamos aguardar a investigação geral do MPRJ quanto aos assessores. Frischeisen está na lista tríplice escolhida pelos membros do MPF para substituir a Procuradora-Geral da República Raquel Dodge, cujo mandato se encerra em setembro. Uma outra procuradora do Ministério Público, Raíssa Caire Medeiros Jardim, explicou que o esquema praticado por Flávio se tratava de esquema equivalente ao descoberto na Dama de Espadas. Em seguida, a procuradora compartilhou um artigo da Tribuna do Norte que revelava o funcionamento de um esquema similar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. No caso, uma organização criminosa formada por servidores e ex-presidentes da casa realizou desvios milionários por meio de um esquema com funcionários fantasmas. Frischeisen comparou o caso de Flávio a um outro, também no Rio de Janeiro, envolvendo a deputada estadual Lucilena Pinto de Barros, conhecida como Lucinha, acusada de desviar dinheiro público em contratação de funcionário fantasma. Citando uma nota do MPRJ, a procuradora disse que MPRJ já fez denúncia sobre o caso semelhante envolvendo funcionário fantasma, indicando que haveria precedente para uma denúncia contra Flávio. No decorrer da conversa, nenhum dos procuradores discordou da declaração enfática de que Flávio teria praticado corrupção. Segundo a revista Veja, que teve acesso ao documento que embasou a quebra de sigilo de Flávio, o Ministério Público do Rio de Janeiro vê indícios que sugerem a prática dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete do então deputado. O caso seria então ainda mais grave do que os outros já citados pelos procuradores. Conversa do grupo Winter is Coming, 11 de dezembro de 2018. Danilo Dias. Não tenho dúvida de que isso é mensalinho. Dias. No mesmo esquema de Mato Grosso com Silval Barbosa. Ana Carolina. Suprimido. Raíssa Caire Medeiros Jardim. Luísa Frischeisen. Pessoas da mesma família empregá-la, depósito de parte dos salários dos servidores em dias de pagamento, outros depósitos. Resta saber quem recebia os saques. Agora vem a quebra do sigilo. Vamos aguardar a investigação geral do MPRJ quanto aos assessores. Roberto Dacier. Áudio não encontrado. Jardim. Esquema equivalente ao descoberto na Dama de Espadas. Jardim manda um link da tribunadonorte.com sobre Rita confirma desvios na Assembleia. Fim de conversa. Um mês depois, no dia 17 de janeiro, os assessores de imprensa de Dallagnol, num grupo de chat privado entre procuradores profissionais, trataram de uma solicitação enviada pelo então repórter do Intercept, Rafael Moro Martins, hoje editor em Brasília, que cobrava um posicionamento oficial de Dallagnol sobre o caso envolvendo Flávio Bolsonaro e Queiroz. Na mensagem, o repórter observou que o procurador vinha sendo ativo nas redes sociais em assuntos que não dizem respeito à atuação da FT e do MPF. Dallagnol comentou as repetidas cobranças nas redes sociais por um posicionamento mais contundente sobre o caso Queiroz. Vi muita cobrança nas redes sociais, mas achava que eram mais robôs. Sua assessoria, no entanto, diz que a cobrança era orgânica e previsível. Era previsível, sim. Essa cobrança não é só de robôs. Os jornalistas também estão atentos. Foi então que a assessoria elogiou Dallagnol por seu posicionamento firme em relação ao caso de Flávio. Isso reforça o apartidarismo, escreveu um assessor em um chat. O assessor também criticou a postura de Moro. Sem contar que a fala de Moro sobre Queiroz foi muito neutra. Não tive firmeza, neutra entre aspas, ou seja, pior. Teve firmeza, sabe? Não teve firmeza. Para muita gente, pareceu que Moro quis sair pela tangente. Ele, a assessoria disse, ficou em cima do muro. A preocupação do assessor de Dallagnol sobre as motivações de Moro no caso envolvendo Flávio foi enviada no chat em janeiro, pouco mais de um mês depois do próprio procurador debater o caso com os colegas. No chat, Dallagnol não disse nada em resposta às críticas e à aparente disposição de Moro, famoso por sua severidade contra a corrupção de proteger Flávio. Essa conversa, entretanto, ocorreu cerca de 2 meses depois que o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, como demonstrado previamente pelo Intercept, ter dito à procuradora Janice Ascari num chat privado sobre a saída do Moro para o MJ. Mas temos uma preocupação sobre alegações de parcialidade que virão. Tenho medo do corpo que isso possa tomar na opinião pública. Moro já foi questionado diversas vezes sobre sua aparente apatia diante não somente da investigação sobre a corrupção de Flávio, mas também de outros escândalos envolvendo o governo Bolsonaro, como as denúncias que o PSL teria utilizado o esquema de laranjas nas eleições de 2018. Quando perguntado, Moro em geral alega não ter controle sobre a Polícia Federal,
como fez novamente em entrevista concedida ao Correio Brasiliense no começo de julho. Disse: a PF está apurando os fatos, deve chegar a conclusões e à medida que estão sendo feitas as diligências, elas estão sendo informadas ao presidente. A afirmação de Moro de que ele não tem controle sobre a Polícia Federal, em resposta às críticas de que ele protegeu Bolsonaro e PSL, devia ser vista com muito ceticismo. Durante anos, ele também insistiu que não desempenhou nenhum papel nas operações da Lava Jato, algo que a reportagem do Intercept e Folha da Veja provaram ser claramente falso.